Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso link está na descrição do vídeo, também eu deixo no nosso comentário fixado para vocês acessarem o link, baixar o celular de vocês e a partir dali você vai fazer o seu depósito com o nosso cupom, também faz o seu palpite vencedor. Qual é o nosso cupom? Godoy1x. Rodada de hoje, preste atenção, Tottenham e Manchester City, Real Madrid e Alavés, Peñarol e Atlético Mineiro. Esse jogo é pela Libertadores. E pela Copa Sul-Americana, Corinthians e Argentino Júnior. Então, faça o seu palpite vencedor. Não se esqueça do nosso cupom Godoy1x para você garantir aquele bônus em dobro com a 1xBet. Fechado? Bom, galera, vamos falar hoje porque o técnico Tite já está ali, né, meio que alinhando de que o Flamengo haverá uma repetição da escalação. Então, o mesmo Flamengo que enfrentou o Corinthians e venceu jogando bem o Corinthians, será o mesmo Flamengo que vai enfrentar o Bolívar. E dentro dessa repetição, há o quê? A permanência de alguns jogadores, entre eles o Lohan. E a permanência do Lohan, consequentemente, segue com o Arrascaeta ali, né, no banco de reservas e tal, o que é excelente, cara. Se a priori o cara falar assim, pô, cara, eu gosto do Arrascaeta, o Arrascaeta é o ídolo, o Arrascaeta não sei o quê, vai ficar no banco, vocês podem ter absoluta certeza. Se o Arrascaeta vai ficar no banco, é porque ele não tem condição de jogar 100%. Se ele tiver 100%, ele iria começar, ou a comissão ia dar algum encaixe ali, ou tiraria o mesmo o Lohan, ou o Lohan cai pro lado. Vocês podem ter certeza do que eu tô falando pra vocês. E aí que tá a excelente notícia do Flamengo. Se o Flamengo, na vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 2-0, o Flamengo jogou bem, o Flamengo conquistou os 3 pontos, tiveram boas atuações, né? Muitos jogadores do meio de campo, principalmente, né? Tendo boas atuações, mas a melhor notícia daquele jogo foi que apareceu um garoto de 17 anos e que conseguiu dar conta do recado, com habilidade, força e personalidade. Um atleta onde aparentemente, diante dessas condições que faz, né, um jogador de futebol, parece estar num caminho de, sim, pronto, no sentido que ele vai jogar. Essa foi a melhor aparição que poderia para o Flamengo. Por quê? Vamos ser justos. Se agora, tá, para esse jogo contra o Bolívar, se o Flamengo não tem ninguém para botar ali, para jogar ali, o técnico não tem confiança, ou que ninguém ali tá conseguindo, como a gente viu ao longo dos últimos anos, para substituir o Arrascaeta, vocês podem ter certeza do que eu tô falando. O Arrascaeta iria enfrentar o Bolívar, vai para esse jogo, com a condição que for, porque tem a necessidade, e aí fica ficaria, né? Aquela aposta do vamos lá. Bom, é um jogador diferenciado, num toque pode fazer a diferença, mas vamos esperar esse um toque. E a gente ia ficar assim. A gente ia ficar assim vendo o jogo. Vamos lá. Defensivamente tá comprometendo. Bom, mas vamos lá. É o Arrascaeta, tal. Cara, então aparecer um garoto que possa suprir as necessidades, as falências, e vai com isso evoluindo, foi uma notícia, assim, enorme pro Flamengo. O técnico Tite desenhou, né, a repetição do mesmo time, e aí que tá, no mesmo local. Isso a gente ainda não tem certeza, mas é no mesmo local. E aí, fazendo um paralelo ao Lohan e o Arrascaeta, o Lohan pode ajudar demais o Arrascaeta. Mas ajudar demais o Arrascaeta. Porque não vai precisar mais de ter um Arrascaeta meia boca fisicamente, porque isso aconteceu por vários dos últimos anos. Vários, gente. O Arrascaeta não estava 100%, porque tem todos os seus problemas, né? Aí é um outro problema, né? Problema à parte, problema do atleta. E aí fica acelerando porque existe a necessidade esportiva. Então aparecer alguém ali para suprir essa necessidade esportiva, o empresário do Arrascaeta pode achar ruim. Mas é bom, cara. Porque você vai ter cada vez mais esse atleta inteiro. Ah, mas aí cada vez menos ele vai jogar. Mas aí o problema, né? O problema é dele. O problema é dele. Pra estar cada vez 100%. Acontece que, vamos lá, falando sobre o garoto, cara, que eu acho que o Flamengo até divulgou no GE, tem uma matéria falando sobre o Lohan. E aí mostra, né, que o Flamengo ele tem uma rotina diferente com ele, com o Matheus Gonçalves, né? Sobre carga de treino, tempo com os profissionais, ela é bem diferente para ter essa adaptação ainda, para ganhar. Ele faz a preparação 1 hora antes, então ele tem mais tempo, né, de preparação. Então o Flamengo tem trabalhado muito com isso fisicamente, tecnicamente e tal. Agora só uma observação, tá? Importante, cara, muito importante e uma pena
ter essa defasagem. Uma pena ter essa defasagem, a gente já trouxe, já perguntamos, já trouxe para vocês os conteúdos. É sobre questão psicológica. Uma pena. Poxa, um atleta como esse, com essa capacidade, tendo essa organização e esse investimento físico, tendo, né, ali a lapidação da questão técnica do jogo, conseguindo, né, passar por um trabalho tático e tal. Poxa, porque precisa, né? Isso aí já tá comprovado, né? Em esporte de alto desempenho, não tem como fugir. O cara que tá negando isso, ele tá negando o esporte de alto desempenho, né? Que prega isso e já demonstrou e comprovou, né? A importância. Acontece o seguinte, galera, no jogo contra o Amazonas, que eu trouxe até para vocês a informação de que o Lohan ele iria começar, eu estava na expectativa, na ocasião, o Flamengo, eu estava na expectativa de que ele iria jogar na posição dele. Que eu até comentei para vocês, eu lembro desse trecho do vídeo que eu falei assim, pô, Lohan é importante, vai ser utilizado na posição dele, né? Onde ele joga também na base, é aquele entre linhas, é importante. Acabou que não rolou. Que ele foi o ponta direito do Flamengo. Não fez um mau jogo, não. Ele fez um bom jogo. Agora, desde lá do jogo, a gente reconheceu, trouxe as imagens, ele estava sofrendo para fazer a recomposição defensiva. Porque ela é diferente. Ela é diferente. Você fazer esse movimento lateral, você ter responsabilidade defensiva na base e no profissional é diferente. No profissional, o ataque ele é mais agudo, a transição ela é mais rápida, com mais força, com mais inteligência, a dinâmica ela é melhor armada do que a da base. Então, esses caras que precisam descer, esses caras têm que ter assim, uma aplicação defensiva bem diferente. Ele estava meio que sofrendo um pouco. Mesmo no jogo contra o Amazonas, tá? Mas ele estava sofrendo porque muda, não é tanto da característica dele. E aí agora contra o Corinthians, ele jogou aqui. Cara, ele fez um grandíssimo jogo. Foi um jogo que, felizmente, a grande maioria dos atletas, tecnicamente falando, eles acabaram fazendo um jogo acima da média e, principalmente, o meio de campo do Flamengo fez um grande jogo e foi um jogo que o Flamengo jogou por dentro, também tendo associação pelos lados, jogou pelos lados, tendo associação por dentro, então todo esse conjunto colaborou para que esses jogadores aqui fizessem um grande jogo. E aí o Lohan, na função, que é a função do Arrascaeta, jogou aqui. Quando o Flamengo não tinha bola, ele fazia a dupla de meio campo, a dupla de defensor ali com o Pedro, né? Porque defende o Flamengo no 4-4-2. Então ele ficou sempre circulando nessa área aqui, que é a posição, que são as funções do Arrascaeta. Então, a princípio, muito cedo, parece... Opa, descobrimos aqui, cara, que carência que tem, né? Um reserva do Arrascaeta. E mesmo se vier a confirmar que ele vai ser um reserva do Arrascaeta, pois ele terá, vamos lá, atuações irregulares, como um garoto de 17 anos deve ter, e o Arrascaeta vai conseguindo fisicamente com isso, ótimo, o Flamengo ganha. De qualquer forma, ele vai ser muito importante pelo período da Copa América, que é um período crítico, que ali o Flamengo não vai ter o Arrascaeta, não vai ter o De La Cruz, não vai ter o Eric Pulgar, sem contar que não terá o Varela, não terá o Vinha, apesar do Ayrton Lucas estar ali jogando. Então só ali, quando a gente fala sobre espinha dorsal desse time do Flamengo, e você perde, ó, esvaziou tudo. Esvaziou tudo. Beleza? Então, de qualquer forma, o Lohan, independentemente se ele vai manter ou não, mas ele conseguir atingir níveis, mesmo que irregulares, ou seja, num jogo ele jogou, no outro ele não foi tão bem não, mas no outro ele jogou. Ele conseguir esses jogos já é um alento, porque não tem ninguém. Seja pela dinâmica, seja por problema no mercado, seja por desempenho, seja por características, seja por que for. O Flamengo não tem. Então esse garoto vai ajudar muito o Arrascaeta, tem tudo para ajudar muito o Flamengo e vamos torcer para que cada vez mais o Flamengo acredite no seu potencial e que ele tenha cabeça para passar pelos momentos de irregularidades. E aí vai caber a ele, né? O Flamengo, infelizmente, não tem ali. O que a gente pode fazer? Vamos lá. Grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau.